Olá pessoal, voltamos agora com mais uma aulinha aqui no meu canal. Eu sou a professora Kelly Pimentel e vamos falar sobre mais um autor do pré-modernismo e resolver algumas questões com vocês. O autor de agora é Lima Barreto. Bem, a primeira grande coisa que eu gosto sempre de falar e de observar desse autor é que ele foi fantástico. Ele era um cara que tinha uma visão modernista, mas que morreu antes de ver a Semana de Arte Moderna se concretizar. Porém, eu também costumo dizer o seguinte, olha, ele foi uma mente genial, tinha uma visão bem à frente da época dele, mas era afrodescendente. E a gente sabe exatamente como era o Brasil daquela época em relação a uma pessoa pobre e negra. Então, eu não sei exatamente dizer e não posso afirmar, mas posso cogitar que talvez mesmo ele estando vivo, né, e ainda pelo fato de ele ter se tornado alcoólatra por várias questões, problemas pessoais, né, após a morte da mãe e do pai, ele ficou com um fardo muito pesado de ajudar a criar o resto dos irmãos, na verdade manter, né, a casa, e aí ele também se entrega ao alcoolismo, tá? Assim como o pai, eu falei também porque o pai dele também morreu em virtude, né, do alcoolismo. Então, assim, foi um autor que em vida, né, deixou algumas obras pra gente, criticando, olha lá, como eu coloquei aqui pra vocês, a República Velha, certo? Rompendo com o nacionalismo ufanista. Ele propõe realmente quebrar toda a questão arcaica, né, em relação aos privilégios das famílias aristocratas. Então, ele faz críticas agudas em relação a essa aristocracia. A obra dele tem uma temática extremamente social, certo? Privilegiou os pobres em sua obra. Principalmente, eu costumo dizer, olha, ele é uma pessoa pobre, né? Então, ele morava no subúrbio. Então, ele traz esses personagens para dentro de sua obra, tá? Ele conseguiu emprego de funcionário público e, quando podia, escrevia para os jornais, né? Fez algumas obras. Nessas obras, em prosa, tá certo? Ele procura fazer críticas ao preconceito racial, às diferenças de classes, tá certo? Então, assim, ele realmente era um espírito modernista que estava ali, né, entre nós no início do século XX. Ele, inclusive, gente, chegou aqui, ó, nesse segundo parágrafo que eu coloquei, ele chegou a trazer uma crítica ao estilo dos parnasianos, que eram seus contemporâneos. Não esqueçam que os parnasianos, eles foram, assim, adentraram ainda o século XX, tá certo? E ele chega a criticar o quê? A linguagem extremamente conservadora, de difícil acesso, e propõe um estilo despojado, fluente e coloquial para a literatura, certo? E isso acaba influenciando uma das propostas dos escritores modernistas, que nós vamos ver, né, mais para frente, na primeira Semana de Arte Moderna e na primeira geração, tá certo? Ele também queria que a literatura fosse militante, ou seja, escrever tem que ter uma finalidade de criticar também, tá? De trabalhar as questões de sua época. Então, ele vê a literatura como uma função social. Ele vê que o escritor devia ter uma colaboração e uma função para a sociedade. Então, é sobre este homem que nós vamos agora fazer algumas abordagens. A primeira questão que eu trouxe para a gente fala sobre Policarpo Quaresma, que é um dos livros mais cobrados no vestibular, tá certo? Do país inteiro, inclusive, nos vestibulares de todo o país. E quem era Policarpo, tá? Esse trecho diz bem quem era Policarpo. Cidadão brasileiro, certo de que a língua portuguesa é emprestada ao Brasil, certo também de que, por esse fato, o falar e o escrever, em geral, se vêem na humilhante contingência de sofrer continuamente censuras ásperas dos proprietários da língua.
usando do direito que lhe confere a Constituição, vem pedir que o Congresso Nacional decrete o Tupi-Guarani como língua oficial e nacional do povo brasileiro. Gente, Policarpo, ele é um apaixonado, o Major Quaresma, apaixonado pelo Brasil, apaixonado pela nossa cultura, pelo nosso povo. E nesse projeto, Policarpo teve 3 projetos ao longo da obra, tá? Esse projeto que ele descreve aqui nessa questão é o projeto que a gente chama de projeto linguístico. Por quê? Porque ele está defendendo que o nosso país deve falar aqui, o Tupi-Guarani, certo? Nossa língua materna seria o Tupi e não a língua do invasor. Aí eu quero que vocês pensem como é ácida, clara, elucidativa, a crítica do autor, tá certo, ao nosso personagem. Policarpo Quaresma, entretanto, ele é descrito basicamente como um personagem quixotesco, fazendo alusão aí a Dom Quixote, sim, de La Mancha. E por que, Kelly? Porque ele é, para muitos, considerado como um louco, a parte desse projeto mesmo da questão da língua, muitos passam a tratá-lo como um insano, certo? E Policarpo, ele nada mais é do que um extremo apaixonado pelo seu país. Policarpo Quaresma, ele desde jovem queria ser militar justamente para poder servir ao seu país, E aí não passando para o serviço militar, ele arranjou uma forma de trabalhar como a parte administrativa, mas servir ao exército. Então daí vocês já tiram. Outra coisa também, como esse projeto linguístico não dá certo, Policarpo inclusive vai ser internado como um louco, E ele vem com mais 2 projetos, tá, gente? Um projeto, o próximo no caso, o segundo, será o projeto agrícola, em que ele faz uma pequena reforma agrária numa propriedade que ele vai comprar, dando terras, dividindo a sua terra com pessoas mais pobres que passavam necessidade e sendo bem claro em suas palavras, dizendo que se muitos precisam de terra e um ou poucos têm muitas, por que não dividi-las, e fazer a terra render? Porém, é mais um projeto falido, vai dar uma praga, uma peste na plantação e ele vai perder tudo. E o terceiro projeto é o projeto agora, de uma certa forma, político, porque ele vai defender o presidente da época, em que a obra se passa, que é o Floriano Peixoto, vai participar da segunda revolta da Armada ao lado do governo, tá certo? E é quando ele, na verdade, vai descobrir que o governo é corrupto, que o próprio presidente é corrupto, E aí é o terceiro grande ponto dele, Terceiro projeto, também falido. E aí eu digo a vocês o seguinte, quando esse terceiro projeto cai por terra, que Policarpo descobre tudo, na verdade de uma forma bem triste, Porque ele acreditava que o presidente era inocente dos crimes que estavam sendo cometidos na calada da noite dentro da penitenciária, tirando pessoas que estavam sendo presas e essas pessoas desapareciam. Quando ele escreve para o presidente, ele escreve contando tudo que ele estava vendo, só que ele não sabia, lá no fundo, que o que acontecia ali é o seguinte, Era o presidente que mandava tirar aquelas pessoas, eles eram presos políticos. Então, o que é que aconteceu? Policarpo se tornou uma pessoa que sabia demais. Então o presidente vai mandar matá-lo. E aí onde está, o projeto dele, que cai por terra. Mas não cai por terra só o projeto, caem os ideais de Policarpo. E um homem sem ideais é um homem morto. O triste fim de Policarpo Quaresma não vai ser simplesmente o fato dele morrer fuzilado num paredão. Claro que isso é triste. Só que antes de ele ser fuzilado, ele já se sentiu um homem morto. Porque foi tudo arruinado. Ele viveu pelo seu país e vai morrer por um sonho e por algo que nunca existiu, Esse é o triste fim de Policarpo Quaresma. Galera, agora, aqui entre as alternativas, o projeto da língua Tupi-Guarani, oficial, óbvio que é a valorização da cultura local, tá bom? Então, minha resposta era a letra A. Agora, próxima questão. Essa questão aqui, gente, ela pede o que não é correto afirmar. Ainda há vestibulares no país que pedem isso? Sim. Há vestibulares de somatório, eu tenho vestibular com verdadeiro ou falso, tá certo? Então, ainda há vestibulares que pedem aquela que não é correta. Sobre sua obra, posso dizer que ela reflete
a influência tardia do naturalismo na literatura brasileira, preso a uma abordagem de personagens condicionados pelo meio, pela raça, pelo momento? Nunca. Os pobres são necessariamente derrotados? Não, eles lutam. Ele traz o determinismo, gente? Não. Ele faz críticas ao sistema, ele analisa o comportamento. Ele teria talvez mais influência do realismo do que do naturalismo. Isso é bem claro. Só que ele não chega a ser realista, porque as críticas explícitas e bem elucidativas que ele faz, tá certo? E as questões da sociedade que ele coloca, Machado de Assis não colocou, tá bom? Então, letra A é a errada, e como ele quer aquela que não é correta, já é essa a resposta, tá bom? Mas, só para você dar uma olhada nas outras, né? Veja que todos os pontos aqui a gente acabou de comentar, tá certo? Como poucos em nossa literatura, recusou-se a separar vida e obra, revelando em suas melhores narrativas mundo e seu diário íntimo. Sim, né? Inclusive eu comentei com vocês o seguinte, que ele chega a trazer coisas do seu cotidiano, do ambiente em que vive para a literatura. C. Sobre a aula de Lima Barreto, afirmou o crítico Antônio Arnone Prado. Funde a alusão ficcional, o registro histórico e a notação biográfica, que é basicamente o que ele estava dizendo também na letra B. Sua obra se insere na tradição social da ficção brasileira e dá um passo decisivo na sua consolidação, assumindo muitas vezes um tom satírico e de denúncia perfeito. Perfeito, é isso mesmo. Seus personagens principais são geralmente pequenos funcionários públicos, donos de casa, desempregados, biscaiteiros, negociando sua cidadania precária em uma sociedade autoritária e excludente, o Brasil da Primeira República. Exatamente, né? Mais especificamente, a República das Espadas, tá certo? Pessoal, agora, mais uma questão, então aí letra A, certo? Para responder à questão, leia o excerto do texto dramático Os Negros, de Lima Barreto, e preencha os parênteses, tá certo? Essa obra, gente, ela é uma obra inacabada, tá bom? Mas que seria também mais um texto bem interessante do autor. Olha só. Os navios, terceiro negro. Os navios, que não nos vejam eles. Quando vim da minha terra dentro deles, que coisa! Era escuro, molhado, estava solto e parecia que vinha amarrado pelo pescoço. Melhor vale a fazenda. Observem que ele está colocando o quê? A situação do navio negreiro, o negro lembrando a vinda dele para cá, e ainda fazendo um comentário de que entre o navio negreiro e estar na fazenda, é melhor estar na fazenda. É longe a tua terra? Pergunta o segundo negro. Lá só há negro? Aí o terceiro diz, não sei, era pequeno. Andei uma porção de dias. Então veja que ele já não lembra da sua terra, né? As pernas doíam-me. Ele está relembrando para a gente o transporte, né? O aprisionamento, o transporte do negro, que seria, né, transportado para um navio negreiro. Os braços, o corpo, e carregavam muito peso. Se queria descanso, lá vinham os homens com chicotes. Vínhamos muitos de vários lugares, cada qual falava uma língua. Isso era muito comum nos navios negreiros, né? De escravos serem de várias tribos, e aí, obviamente, eles falavam dialetos diferentes, tá certo? Todo dia morriam 2, 4, os urubus acompanhavam-nos sempre. Minha terra, não sei, era perto de um rio muito largo, como o mar, mas roncava mais. Sim, tudo era negro lá. Um dia, houve um grande estrépito, barulho, tiros, e quando dei acordo de mim, estava atado, amarrado e marchei. Não sei. Aí a negra velha diz, eu não sei nada mais de onde vim. Foi dos ares ou do inferno? Não me lembro, né? Então veja aí a crítica agora que foi trazida, né? A questão da escravidão, certo? Gente, então, a fala dos escravos evidencia que além da perda da liberdade, os negros também tiveram suas raízes subtraídas. Claro, eles não lembram nem mais a terra de onde vieram. O emprego reiterado de recursos expressivos, como a antítese e a sinestesia. Gente, vê só.
A gente lendo aquele texto, a gente não encontra sinestesia em lugar nenhum. A sinestesia é uma figura de linguagem em que nós temos a colocação da mistura dos sentidos, tá certo? Como se eu dissesse assim, perfume doce. Você está misturando olfato, né, com paladar. Isso não tem ali, tá bom? E ele coloca reiterado, como se tivesse sido usado várias vezes. Então, isso tá falso. Uma das principais obras de Lima Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma, caracteriza-se por... Nesse trechinho, o contínuo era o seguinte: caracteriza-se por uma forte crítica à questão da escravidão no período colonial. Só que a gente acabou de ver que na República, né? Na primeira fase da República. Então, mesmo tendo faltado esse trechinho, que eu falei agora para vocês, a gente consegue perceber que esse tópico está o quê? Falso, tá bom? Então, minha resposta é a letra B. Só o primeiro estava verdadeiro. Gente, então, eu espero que a gente consiga, tá, ter feito uma pequena revisão do autor, tá? Com essas 3 questões e com os comentários que foram feitos, principalmente desta obra, né? Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é a mais comentada. E não esqueçam, Lima Barreto é extremamente crítico e faz abordagens, né, sobre a escravidão, o fim dela, no caso, o preconceito racial, as diferenças de classes sociais e os problemas, tá, do Brasil naquela época, ok? Um beijo para vocês e até a próxima!